Tribuna na TV. Oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde a vocês que estão nos acompanhando através da nossa emissora MCA TV, canal 6, pela Via Cabo, aqui em Itajaí e Navegante. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pela internet. A partir de agora, o Tribuna na TV está no ar. Está aparecendo o site aí na tela, tiraram agora, mas estava aparecendo o site, tvmca.com.br, para você assistir toda a nossa programação. Você também tem vídeos de programas já exibidos aqui, inclusive a participação anterior do Dr. Bortolato já está na internet também, e muito mais informações no nosso site. Você pode interagir com a gente através do telefone, 47 é o DDD, para quem está fora da nossa área de cobertura, 3046-6406 é o nosso telefone. Está ligadão aqui para você participar. Durante o programa, através do Facebook Tribuna na TV. E o e-mail do programa tribunanaTV@tvmca.com.br. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Joaquim Lacerda. Sobrou pouca coisa para me dizer aqui no começo do programa, porque ele já falou tudo. Quem conhece, que sabe, que está sempre assim ligado em Facebook, em e-mail e vai por aí afora, e telefone aqui da casa também, o Joaquim Lacerda. Ele deu boa tarde, eu dou boa noite para quem assiste a nossa reprise, 19 horas e 45 minutos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde e boa noite a todos. E hoje tem o Pergunte ao Doutor. Pois é. E com a gente já está aqui o doutor Bortolato, essa semana na terça-feira, disponibilidade. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Joaquim, boa tarde, Antônio Carlos, boa tarde aí aos telespectadores, você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, em viagem, né? Verdade. É um prazer estar aí chegando nos seus locais de serviço, de lazer, para tentar explicar, orientar algumas coisas com referência à área do direito. Verdade. E tem alguns questionamentos de nossos telespectadores, pessoas que participam, né, Antônio? Sim, sim. Querendo tirar dúvidas, esse é o objetivo do programa. Hoje é que eu fiquei sabendo o nome completo, ele é conhecido, obviamente, né, em toda a cidade, em toda a região, como Dr. Bortolato. Mas o nome dele completo é Antônio. E Antônio José... o Antônio é um nome muito forte, José também, não deixa de ser não. Só que ele é conhecido por Dr. Bortolato. Dr. Bortolato, todo mundo conhece o senhor pelo sobrenome, e não... É um sobrenome, porque é o nome... E o nome do meio? O nome do meio, o nome completo é José Domingos Bortolato, mas é um nome forte. Conta, porque José é comum, Antônio é comum. Domingos, porque eu nasci num domingo, né? Então, Bortolato ficou um negócio, assim, ficou um nome mais forte, um nome de guerra, digamos assim, e ficou como Bortolato. Queria deixar bem claro para o telespectador que o doutor é por conta deles aqui. Na verdade, eu sou um cara de origem humilde, vim lá de Morro da Fumaça, e o doutor é porque a clientela, quando você é advogado, ou é médico, ou é dentista, eles acabam assim chamando de doutor. Você incorpora que é como se fosse chamado do teu nome normal. Então, quero deixar bem claro aqui que doutor é por conta de vocês aqui. Então, como pergunta ao doutor, mas não tem nada a ver com doutor. Então, eu gostaria de deixar isso bem registrado para o telespectador. Isso é difícil de se ver. Tá aí. E vamos começar então perguntando para o doutor Bortolato, né? A Neide quer saber o seguinte, a situação aqui é interessante. Ela quer saber se pode casar com 17 anos. Pode ou não pode? Pode até com 10, né, doutor? Olha, Neide, até com 10 não. Mas aí a regra geral, até uma situação curiosa. Porque com 10 anos não. Na verdade, o ser humano ele tem uma idade, a mulher e o homem, de puberdade. Isso. Que a mulher hoje está menstruando com 12 anos de idade. Então, a época dessa puberdade... Então, com essa idade, já é possível casar hoje. 12 anos é criança? 12 anos, se tiver já menstruada, já está numa espécie de uma puberdade. E aí, tem uma curiosidade. De deixar aqui bem claro, de 16 e 17 anos, pode casar? Pode, mas tem que ter o consentimento dos dois pais, pai e mãe. Aí você vai perguntar assim, e o pai é separado? O pai não quer deixar, a mãe não quer deixar. Supre com uma determinação judicial, ou o pai ou a mãe. Pode casar. Menos de 16 anos, expressamente não, somente com ordem judicial. Então, repetindo, vamos supor dos 12, 13 anos até os 16,
até completar 16, somente com ordem judicial. 16 e 17 com consentimento dos pais. E dos 18 até os 100, até morrer, aí então pode casar livremente, qualquer tipo de situação. Agora, uma coisa tem curiosa, um agravante aí, né? Tem um agravante, que eu acho que eu ia perguntar. Aí, com 70 anos, tem um marco, né? Aí você fica viúvo, aí você só pode casar com um regime de separação total de bens. Aí não tem condições de optar como regime parcial ou regime universal. Pode casar? Também pode, também é um ser humano, tem condições também, física ainda. E aí, então, mas só com consentimento judicial. Aliás, não consentimento judicial, somente com separação total de bens. Certo. Agora, toda regra tem uma exceção. Certo. E aí vamos pensar na exceção entre até os 17 anos. Qual seria? Por exemplo, o senhor citou o exemplo dos pais. Certo. E a pessoa que foi emancipada, ela passa a ter o direito de decidir pela própria vida. É bem lembrado. Na verdade, até uma curiosidade que o Joaquim Lacerda já está aprendendo aí no nosso programa que fizemos ali, né? Algum tempo. É, algum tempo. Quem é emancipado, que é dos 16 a 18 anos, que pode o pai e a mãe fazer, os pais fazerem a emancipação do filho no cartório, essa emancipação, na verdade, nada mais é do que uma legislação. A lei permite, uma benesse da lei que permite regredir a idade de 18 para 16 anos de idade. A partir daquele momento, ele é considerado, para todos os efeitos legais, de maior de idade. Ele está apto a exercer todos os atos da vida civil, inclusive o casamento, inclusive constituir empresa. No nome dele. Responde como um maior de idade? Não, essa é a regra. Ele está emancipado, mas ele não responde como maior de idade na área criminal. Toda regra tem exceção. Então tem essa exceção que ele responde realmente, que ele fica isento dessa parte. Que, aliás, não deveria. Mas eu entendo dessa maneira também. Já que está sendo emancipado, 16 anos, pode casar. Pode casar. Mas não responde pelo crime. Pelo crime. Pode casar, abrir empresa. Abrir empresa pode também. Abrir conta em banco. Abrir conta em banco, ele já pode votar com Só não responde também. criminalmente. Só não responde criminalmente, que é considerado 18 anos para cima. A mulher alcança a sua maioridade a partir dos 18 anos? Deixar bem claro para o telespectador que a maioridade dos 21 regrediu para 18. Sim. Então, hoje, com todos os efeitos legais na área civil, 18 anos já é considerado maior de idade. Porque não teria nem sentido ter duas maioridades. Entendeu? Então, a maioridade é 18 anos, que, aliás, aqui se faz uma crítica, o meu entendimento, eu acho que o entendimento, eu tenho certeza, da maioria dos telespectadores, eu acho até dos senhores também, é que essa maioridade, o nosso Código Penal é arcaico, ele é antigo, da década de 40. Então, na época, a gente lê nos livros, não somos dessa idade, que se você pegasse na mão de uma menina, você teria que casar, o pai exigia que você casasse. Se beijasse, então, era considerado estupro na época. Então, hoje, 18 anos, que é ainda daquela época, devia baixar para ir para 15, 16 anos de idade. O Ministério Público não quer, porque acha que tem muito trabalho. Ainda hoje vi uma reportagem no jornal de que eles reclamam muito, que querem uma série de coisas, que eu admiro, aliás, quero deixar bem claro, eu admiro muito o Ministério Público, que tem trabalhado bastante, mas deveria talvez trabalhar mais, porque tem muita coisa que poderia ser feita aí, parece que tem muito processo encalhado, segundo disse as revistas aí dessa semana e nos jornais também. O senhor é favorável à redução da idade penal? Mas não tem a menor dúvida que sou favorável. 16 anos para cima, já, na verdade, existe uma teoria que diz assim, se você já pode fazer filhos, você já é responsável. Você já pode votar? Já pode votar, você já é responsável. Aliás, a maioria, se não a totalidade dos países desenvolvidos, não existe negócio de menoridade. Existe a menoridade, mas tem países com 8 anos, com 10 anos, com 12 anos. A maioria dos países é menos de 16 anos de idade. Então, o Brasil adota uma legislação arcaica, que foi o Código do Menor, o ECA, que foi há 20 anos atrás, que na época já havia crítica de que isso iria dar problema no futuro. E está aí hoje o problema. Hoje o menor estupra, mata, rouba, furta e faz de tudo. E sabendo que não vai ser. Sabendo que não vai ser. E os grandes utilizam eles como uma maneira de fugir dessa responsabilidade e tem dado certo. E todo crime cometido antes dele alcançar a maioridade, matou, estuprou, roubou, assassinou, enfim, é apagado. Não é que é apagado, ele vai para o ECA, para o estatuto. Não, ele cumpre lá uma medida socioeducativa. Mas depois o máximo é 3 anos. Mas você sabe que aquilo lá no governo não tem dado condições nem para sócio nem para educativa. Então, se fosse realmente o que está no papel, se o governo fosse aplicar o que está no papel, seria uma maravilha. Talvez nos 3 anos poderia recuperar muito mais do que, às vezes, no Cadeão lá, na Canhanduba, outros locais que tem, que não recupera ninguém. Ao contrário, lá é uma escola de crime, infelizmente. Pois é.
O Eduardo quer saber se os órgãos do governo podem vasculhar os dados do cidadão junto ao sistema. Eu acho que tem a ver com aquela história lá dos Estados Unidos. Estados Unidos, né? daquele sujeito. Pois é. Na verdade, Se nem... for extraditado, pode inclusive pegar prisão perpétua. Né? E eu acho assim, Antônio, que é a ideia do governo americano de extraditar o sujeito, como já aconteceu com aquele do Rick Leak lá, com outro sujeito também, eles deviam dar uma condecoração para o sujeito. Porque, na verdade, eles estão demonstrando a fragilidade do sistema, como o outro demonstrou que eles invadiu lá os sistemas da CIA, que é considerado, entre aspas, o mais eficiente do mundo. Então, ele era para ser condecorado. E esse sujeito que denunciou aí, ele denunciou nada mais do que uma verdade que ocorre não é só nos Estados Unidos, em todos os países do mundo. Aqui no Brasil também ocorre. Teve épocas aí da ditadura militar e muito mais agora também, em muitos locais. Se você hoje quiser, nos grandes centros, contratar hoje um técnico para fazer hoje clandestinamente uma escuta telefônica, você contrata com a maior facilidade. Só lembrando que isso é perigoso, é temeroso, só pode ser feito escuta com ordens judiciais, ok? Com ordem judicial, e terá que atender os fins necessários escritos naquele processo que justificam os meios. Não é assim, eu vou dar uma ordem para você escutar a namorada, escutar a traição, escutar isso. Não, tem que ser um negócio que interessa a quem? Ao governo, interessa à comunidade, interessa à justiça, tem que ser um negócio legal. O cidadão comum, não. Só se é um processo criminal que envolve o cidadão comum. Mas sempre tem que ter o quê? Tem que ter a aquiescência do Ministério Público e tem que ter a ordem do juiz. Fora isso, é totalmente ilegal fazer essas escutas telefônicas. Inclusive, elas não servem para fins judiciais, para justificar amanhã depois qualquer demanda judicial. Por quê? Porque ela não tem um respaldo judicial. É por isso que vocês têm visto aí nos meios de comunicação que as pessoas são absolvidas mesmo, mas eu consegui gravar no telefone. Infelizmente, não tem valor. Nós temos intervalo, mas só para finalizar, antes do intervalo, na sequência o doutor continua com a gente, tivemos um exemplo clássico aqui em Itajaí, com aquela situação do Porto de Itajaí, em que aquela série de escutas que comprometia todo mundo não serviu para bolufas porque não foi autorizado. Não é verdade? Nós voltamos logo após o intervalo. O doutor Bortolato continua com a gente, respondendo perguntas dos telespectadores. Um instante só.